A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém. A mensagem de hoje é como manifestar a glória de Deus. Uma pergunta. E quando se diz a glória de Deus, estamos falando da presença de Deus, do Espírito de Deus que está na vida nossa, de nós cristãos. Quanto mais essa presença manifestar, mais pessoas serão salvas, abençoadas, libertas, curadas, mais Deus vai ser glorificado. Veja bem, quando iniciou a igreja, a glória do Senhor manifestou abundantemente lá no início, ao ponto de dizer a palavra de Deus que a sombra de Pedro, quando ele passava, a sombra projetando-se trazia cura às pessoas. Veja bem, um homem não pode curar ninguém, muito menos a própria sombra dele, mas ali era a presença, ele estava transbordando da presença da glória de Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. O assunto hoje é como manifestar a glória de Deus. Querido Pai, o Senhor está em nós e nós oramos para que a Tua presença seja cada vez mais abundante em nossas vidas, seja liberada abundantemente. E oramos agora para que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver uns textos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, está falando do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. O cristão não prega a respeito de si mesmo, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, ao pregarmos, nós pregamos o Senhor e somos servos das pessoas por amor a Jesus. Diz aqui também que, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Estávamos em trevas, mas a luz de Deus veio e iluminou os nossos corações para ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de homens. Nós somos os vasos de barro e o tesouro é a presença de Deus, do Espírito Santo em nós, que precisa ser liberado, que precisa ser manifestado mais e mais na minha vida, nas nossas vidas, na igreja, para que Deus seja glorificado e mais pessoas sejam edificadas e salvas pela presença do Senhor. Então nós vamos ver como manifestar a glória de Deus e vamos ter um exemplo. Davi, quando ele buscou a arca de Deus lá na casa de Abinadab e levou para Jerusalém. Então ele ali como rei, e ele teve o desejo de levar a arca para Jerusalém. Depois o seu filho construiu o templo e a arca foi colocada em definitivo lá no templo. Então nós vamos ver, ele é um tipo de Jesus. Jesus é o verdadeiro Davi espiritual, que veio, ele a própria arca também, e ele trouxe a arca, a presença dele para nós cristãos, e nós também estamos numa peregrinação, levando essa arca com o nosso Davi espiritual, que vai ser colocada no lugar definitivo, que é na Nova Jerusalém. Então, vamos ver, vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro lá em capítulo 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, aqui diz, versículo 1: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab,
no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. A arca, ela foi devolvida pelos filisteus, estava lá em Kiriat Jearim, e aí ela foi levada até a casa de Abinadab. Seu filho Eleazar foi consagrado para guardar a arca. Então, como manifesta a glória de Deus? Primeiro, naqueles que são escolhidos e consagrados para guardar a arca, para levar a arca, para trazer a manifestação da presença de Deus. Então, a arca manifesta assim, e lá a Eleazar foi consagrado e foi escolhido. E interessante, a arca estava na casa do seu pai, Abinadab. Abinadab, o nome quer dizer meu pai é nobre, e Eleazar quer dizer Deus ajudou. Veja bem, vamos fazer um paralelo aí, ver um aspecto tipológico. A arca está na casa de Deus, e Deus, o nosso Pai, é nobre. Ele é muito mais nobre do que Abinadab. E nós, como seus filhos, temos espiritualmente esse nome de Eleazar, o que significa Deus o ajudou. Nós não podemos guardar e cuidar da arca se Deus não nos ajudar, porque a presença é espiritual. Então, a presença está em nós, na casa do nosso Pai está dentro de nós, Ele é nobre e Ele mesmo nos ajuda. E Ele que nos escolheu e nos consagrou. Foi isso que Ele fez com Eleazar. Ele escolheu e consagrou Eleazar para guardar. E a arca ficou ali durante um tempo, mais ou menos uns 20 anos ali na casa de Abinadab, e ele foi escolhido e consagrado. E você também foi escolhido e consagrado. A Bíblia diz isso. Lá em Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele, amor. Lá em Jeremias, vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, o que o Senhor disse para Jeremias. Versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, ele foi escolhido e foi consagrado para ser profeta das nações, para levar a palavra de Deus às nações. E lá em João capítulo 15, veja o que o nosso Senhor Jesus disse. João 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E no versículo 19, ele diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, nós fomos escolhidos por Deus. Nós não tivemos a honra, isso foi graça de Deus. Como Eleazar foi escolhido, como Davi foi escolhido, como Jeremias foi escolhido. E nós também fomos consagrados, separados para Deus, como Eleazar, como Davi, como Jeremias, para levar a presença do Senhor. A presença está em nós, ela precisa ser liberada, manifestada. Vai ser cada vez mais bênçãos
na terra, a presença do Senhor sendo liberada na sua vida, na minha vida, na igreja, nas cidades onde a igreja está, nos países onde a igreja está. Quanto mais essa presença é liberada, mais avivamento, mais arrependimento, mais cura, mais livramento, mais salvação, porque a presença de Deus faz isso. Então, a presença se manifesta naquele que foi escolhido e consagrado. Um outro aspecto importante da manifestação da presença, como a glória se manifesta, é naqueles que a buscam com todo fervor, com todo o coração. Abra em 2 Samuel comigo, por favor, 2 Samuel capítulo 6, diz aqui que tornou Davi, versículo 1, a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então a presença se manifesta naqueles que a busca com todo fervor, com intensidade, que são apaixonados pela presença. Davi foi um homem apaixonado pela presença de Deus. O que ele mais almejou foi a presença de Deus. O que ele mais buscou, mais desejou foi a presença de Deus. A presença de Deus estava acima de todas as coisas para Davi. O reino, o trono, as bênçãos, isso não era tão significante como foi a presença para Davi. Davi desejou a presença, ele tinha intensidade em buscar. E todos aqueles que têm fome e sede pela presença do Senhor, que já está dentro deles, que habita no espírito das pessoas, o Espírito Santo habita em nossos espíritos. Então, quando há essa fome, essa sede, a presença é liberada. Veja o que Davi disse no Salmo 63, vamos ler o Salmo 132 primeiro. No Salmo 132, ele disse: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Oh, como ele desejava a presença e um lugar para a presença estar. Sabemos disso, ele desejou construir uma casa e Deus não permitiu o construir porque ele era um homem de guerra, de sangue, mas ele fez uma tenda para a presença. Ele queria, ele dormia em casa de cedro, ele ficava inquieto, antes mesmo de ser rei, quando ele estava fugindo do rei Saul, pelo deserto, pelas cavernas, ele estava lá pensando: eu preciso, quando eu puder, eu vou fazer uma casa para Deus, uma morada para Deus. Eu não vou dar descanso a mim mesmo enquanto eu não ver uma morada para Deus. Ele tinha fome. Olha o que ele diz no Salmo 63. Salmo 63. Ele falou: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Ele tinha ansiedade pela presença. Veja, Davi não estava preocupado em ser rei, preocupado com bênçãos, preocupado com o trono. Ele estava preocupado em encontrar Deus, em estar na presença de Deus. Ele
era apaixonado por Deus. Ansiosamente eu te busco. A minha alma tem sede de ti. Ou seja, minha mente está cheia de pensamentos por tua presença. Minha emoção está cheia de sentimentos querendo tua presença. Minha vontade está incontrolada, ela deseja, ela quer a tua presença. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Nós sabemos que o corpo de Davi, o nosso corpo, ele almeja as coisas que ele tem contato, pelo olhar, pelo ouvir, pelo tocar, pelo provar, pelo cheirar. Aí ele almeja as coisas exteriores. Mas o corpo de Davi estava almejando a presença de Deus. Ele tinha fome e sede pela presença, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A graça é a própria pessoa do ungido que viria, de Jesus, é melhor do que a vida. A vida tem momentos bons, tem momentos ruins, mas a graça transcende. Então ele amava a presença, ele queria a presença, por isso a presença manifestou na vida dele. Olha o que Jeremias falou em capítulo 29, no versículo 13. Ele falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, quando nós buscamos aquele que vive em nós, somos atraídos, somos mais apaixonados, desejamos mais Ele, somos ansiosos. Essa presença vai sendo liberada para a nossa alma, para o nosso corpo. As pessoas passam a ver Jesus em nós. As pessoas passam a ouvir Jesus através de nós. As pessoas passam a ver Jesus trabalhando através de nós. A glória é manifestada. Lá no avivamento, no país de Gales, Evan Robert foi usado por Deus como um dos precursores daquele avivamento. Ele começou a buscar o Senhor com 13, 14 anos. Ele queria Deus, enquanto os jovens daquela época, a maioria viviam uma vida acomodada, falando jovens cristãos, satisfeitos com a religiosidade. Ele tinha fome e sede, ele queria ver Deus vir, mover naquele país. E aconteceu um avivamento em poucos meses, mais de 100.000 pessoas foram salvas, porque a presença foi liberada. Então, a presença se manifesta quando nós a buscamos com todo o nosso ser. Ele está em nós, que você e eu possamos ter mais e mais comunhão com Ele. A glória também se manifesta pelo método de Deus, não é pelo método nosso. A glória, a presença, ela é espiritual. Então ela é movida por Ele mesmo, não é por nós, por nosso planejamento, nosso método, por humanismo. Não, a glória manifesta por método de Deus. Veja bem, em 1 Samuel, capítulo 6, voltemos lá em 1 Samuel, diz aqui, no versículo 3, eles puseram... Antes eu quero ler com 1 Coríntios, capítulo 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Versículo 1. É isso aqui. Versículo 1, depois nós vamos ler o versículo também 12 e versículo 15. Fez Davi casas para si mesmo
e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Verso 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Versículo 12. E lhes disse, Davi disse para os levitas, sacerdotes: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Verso 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Veja bem, esse é o método de Deus. A arca foi construída, ela era o símbolo máximo da glória de Deus. No momento ela passou a ser o símbolo máximo da presença. E a arca foi construída, era uma madeira de acácia, e ela foi toda revestida de ouro, simbolizando o que? Uma tipologia, a encarnação de Deus. Deus, o ouro, e a madeira de acácia, o homem. Jesus Cristo é o Deus homem. E dentro dela tinha o maná, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, as duas tábuas da lei, Jesus Cristo é a palavra viva, e a vara de Arão que floresceu, Jesus Cristo é a ressurreição. E a arca tinha argolas de ouro, para que fossem colocados os varais eram de madeira de acácia também, revestido de ouro. Veja bem, a tipologia da glória de Deus. Então, a arca se tornou o símbolo máximo da presença e devia, segundo a ordem, não de Moisés, de Deus, através de Moisés, ser levada nos ombros pelos levitas. O método foi a ordem de Deus, a palavra de Deus. Agora vamos ver lá em 2 Samuel capítulo 6, o texto nós vimos ler. Versículo 3 diz assim: pusera a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles puseram no carro novo. Quer dizer, foi um método humano, eles copiaram o método dos filisteus, porque os filisteus, lá em 1 Samuel também, 1 Samuel, nós lemos 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 6, nós vemos aqui no versículo 1, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E aí aconteceu pragas lá, eles estavam morrendo, eles devolveram a arca. E no versículo 2, então chamaram os sacerdotes, os divinadores, e disseram: como que faremos da arca do Senhor? Fazei saber como a devolveremos para o seu lugar. Depois no versículo 7 diz: agora pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não pôs ainda jugo, e atai ao carro seus bezerros, levá-lo-eis para casa. Então colocaram ela num carro novo puxado por 2 vacas. Deus permitiu e foi levado. E as vacas não desviaram, não voltaram, tiraram os bezerros que ainda estavam mamando ainda das vacas. Foi algo sobrenatural. Mas Deus não permitiu o seu povo levar sua arca num carro novo. Davi tinha posto num carro novo. E aconteceu a tragédia, e aí a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Então, eles usaram um método humano e não funciona. Então, quando ele passou a usar o método de Deus, aí sim, quando a arca foi levada lá em 1 Crônicas 15, pelos sacerdotes levitas nos ombros, aí a arca foi levada até Jerusalém. E hoje a arca está em nós, o Espírito Santo está em nós, a presença. Agora, como ela vai ser manifestada? Não é por nenhum método humano, não é por nenhum planejamento humano, não é por nenhuma estratégia humana, não é por nenhuma engenhosidade humana, não, de jeito nenhum.
A presença é liberada pelo método de Deus, e o método de Deus é o mesmo no Velho Testamento e no Novo, é segundo a sua palavra. Moisés apenas foi um porta-voz, ele estava dizendo como deveria, mas foi Deus dizendo através dele. Então, em toda a palavra de Deus há aspectos de como levar a palavra de Deus. O método de Deus está na sua palavra. Como nós precisamos depender do Senhor, ouvir o Espírito Santo que está em nós, porque ele vai dar a direção para nós, e ele vai falar, e aí a presença vai manifestar. Foi assim lá no início da igreja, no avivamento, eles ouviram a palavra que deviam esperar ali em Jerusalém, que aconteceria o Pentecostes. Foi assim lá em Antioquia, a presença foi liberada para missão, o Espírito Santo falou. Foi assim em todos os momentos da história. Quando a palavra é liberada, o Senhor fala, o método de Deus acontece e a presença é liberada. E a presença foi levada nos ombros dos sacerdotes, lá no Velho Testamento. E a presença hoje está em nossos espíritos, está no nosso interior. E cada vez mais essa presença precisa ser liberada para nossa edificação, para a salvação de muitos, para a edificação da igreja e, acima de tudo, para a glória de Deus e também para a vergonha e destruição das obras do inimigo. Então, vamos ver mais como a presença se manifesta. Mais um aspecto importante é através do amor ao próximo. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 3, diz que Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Aiô quer dizer, significa fraterno, fraternidade. E ele foi um dos que estavam ali levando a arca, né? Estava guiando a arca. Então, a presença, ela manifesta, ela é liberada, ela manifesta enquanto nós vamos indo, ela vai nos guiando e vai nos ajudando, como ajudou a Eleazar. É ela que nos ajuda, né? É ela que nos escolheu, como nós vimos, é ela que nos consagra. A nossa separação foi ele mesmo que fez, é ela que nos desperta para buscar mais e mais, né? Porque para ter fome e sede de Deus, a gente não consegue fazer isso pela nossa carne, pela nossa própria emoção, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios pensamentos. Não, o próprio Espírito de Deus dentro de nós vai nos atraindo, nos tocando, nos despertando para nós nos apaixonarmos mais e buscarmos mais. O amor de Cristo vai nos constrangendo e nós vamos sendo atraídos mais a Ele. A própria presença também vai nos mostrando o método, o que falar, quando falar, o que fazer, quando fazer. E essa presença em nós também nos leva a amar, né? A esse amor fraternal, esse amor pelo próximo, esse amor ágape. Quanto mais nós mostramos o amor de Deus às pessoas, mais a presença é liberada. E o amor não é um amor natural. O amor natural veio de Deus, mas ele foi contaminado pelo pecado. Nós nos tornamos pecadores, então esse amor ficou contaminado. A gente ama e desama, porque o fruto é do conhecimento do bem e do mal, da árvore que não deveríamos comer, que Adão e Eva comeram, e nós também passamos a ser pecadores como eles, né? Então, aqui é o amor de Deus, e lá em Romanos capítulo 5, veja o que está escrito. Romanos 5, versículo 5. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo está em nós. Deus é amor.
Então, esse amor precisa ser manifestado fraternalmente com as pessoas. Precisamos amar o próximo, fazer o bem para o próximo, fazer para o próximo aquilo que nós queremos e gostaríamos que eles fizessem por nós. Então, esse amor, quando é liberado, a presença é liberada, é manifestada mais e mais em nossas vidas e através das nossas vidas. A Bíblia nos mostra o exemplo lá em Atos 9, de Barnabé. Barnabé, ele tinha tanto amor, o nome dele, José, Barnabé. José, o Senhor acrescenta. Barnabé quer dizer o Senhor consola. Lá no capítulo 4, no final, no verso 36, ele tinha uma propriedade, uma fazenda, ele vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído aos pobres, aos necessitados. Aquele homem foi tão rico depois disso, teve tantas riquezas espirituais, teve tantas provisões, nunca faltou tanta prosperidade. Deus nunca desamparou aquele homem. Ele se tornou um dos mestres, profetas da igreja de Antioquia. Ele e Saulo, que é Paulo, fizeram aquela primeira viagem missionária, saindo da igreja de Antioquia. Um homem muito usado por Deus. E ele mostrou na prática amor ao próximo, esse amor fraternal. Lá em Atos 9:36, lá fala de Dorca, de Tabita. Deixa eu abrir lá. Atos 9. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula. Veja, é a única vez que menciona a palavra discípula no Novo Testamento. Em toda a Bíblia. Menciona discípulo, mas discípula só aqui. Teve muitas lá. Até hoje tem, mas é a única mencionada. Por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Essa palavra notável aqui, boas obras, é a mesma palavra de Efésios 2:10, que diz que somos feituras de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras. Então ela era uma mulher que fazia, cheia de amor. Diz aqui que ela, naqueles dias, ela adoeceu, versículo 37, e veio morrer. Depois a levaram e puseram no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, versículo 39. E no versículo 39 diz que as viúvas cercaram ele, a Pedro, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorca fizeram enquanto estava com ela. Ela tinha tanto amor fraternal, era uma mulher cheia da presença de Deus. E Pedro fez sair a todos e voltou-se para o corpo dela, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou e ressuscitou. E continuou demonstrando amor fraternal, para tantas pessoas. Então, a presença se manifesta também no amor fraternal. Então, hoje nós vimos 4 verdades importantes de como manifestar a glória, a presença que está em nós. O mundo precisa da presença de Deus. Há tanta crueldade, tanto ódio, tanta maldade, tanta falta de paz, tanta guerra, tanta doença, tanta depressão. As pessoas precisam da presença de Deus. A igreja precisa ser viva, ser avivada para manifestar a glória de Deus. Hoje nós vimos 4 verdades. A primeira foi a escolha e consagração. Deus escolhe e consagra aqueles que vão levar a sua presença. Ele mesmo escolheu e ele mesmo separou, ungiu e consagrou. Outro aspecto, essa presença manifesta quando há uma busca fervorosa. Outro aspecto é o método de Deus, é segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito. O Espírito Santo fala conosco e ele vai falar segundo a palavra. Ele vai sempre glorificar a palavra de Jesus. E o último que nós vimos hoje é o amor fraternal.
Nós ainda vamos ver mais 8 verdades de como manifestar a glória de Deus, que serão ministradas no próximos vídeos. Mas eu quero, antes de terminar, orar com você, mas dizer que a palavra toda vai ser 3 vídeos, vai estar disponível lá no YouTube para que você possa ver, ouvir, ser edificado, abençoado e passe essa mensagem para frente para que outros sejam abençoados e edificados também em nome de Jesus. Mas antes de orar, eu quero trazer uma palavra para você que ainda não tem Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Salvador, Ele é a glória de Deus, é a verdadeira arca, Ele morreu para salvar você, para te perdoar. Ele perdoou você, perdoa nós lá na cruz. Você já foi perdoado. Creia, receba, que Ele venha sobre você para que você se arrependa, que Ele libere o dom da fé sobre você para que você possa aceitar a Ele, crer nele e se tornar uma nova criatura e passar a ter a glória dentro de você, o Espírito Santo, para que você possa desfrutar da glória e levar essa presença, manifestar essa presença através de você. Hoje é o dia da sua oportunidade. Receba Ele hoje, porque Ele já te recebeu. Quero orar, terminar orando por nós. Pai, eu oro agradecido pela honra, pelo privilégio e também pela responsabilidade que nós temos, pela dívida que nós temos nesse mundo, de manifestar a glória do Senhor. O Senhor manifestou, Jesus, a glória do Pai, de Deus, foi manifestada em tua face. E nós temos hoje esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência desse poder não seja de nós mesmos, mas do Senhor. Tua presença está em nós, o Santo Espírito está em nós, que possamos ser avivados por essa presença e que essa presença seja liberada para a glória de Deus, para a salvação de muitos, para a cura, libertação de muitos e para desfazer, destruir mais e mais as obras do inimigo de Deus e nosso inimigo, o diabo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.